Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio há 1 ano e 3 meses, sendo apresentadas em lives através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Aqui a gente fala de tudo, desde que o assunto seja interessante para os nossos seguidores, né? Nas rádios, principalmente na metrópole, o meu querido Chico Kess dizia que eu só podia falar de futebol porque ele acha que eu tenho a cara do futebol, imagina. Até porque são 45 anos nesse meio, né? Como eu comecei cedinho, com 16 anos de idade, eu estou com 61, então são 45 anos de comunicação esportiva. E depois da minha aposentadoria, eu estou me distraindo aqui, né? Hoje eu sou um aposentado da nação, do INSS, né? Vivo o SUS, como o pessoal diz hoje. Então hoje a gente fala aqui sobre diversos assuntos. Lá na rádio era só sobre futebol, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aqui a coisa é nossa, então a liberdade é maior, né? É um tema muito em moda hoje, liberdade de expressão e tal. Então aqui a gente fala sobre medicina, sobre religião, sobre música, sobre diversos assuntos. Como hoje, por exemplo, nas pautas especiais das sextas-feiras, que tem a produção do meu querido amigo Silvio José Marques, meu amigo e irmão Silvio José Marques, que é o produtor das pautas especiais das sextas-feiras. Hoje ele escolheu o tema capoeira, né? E convidou o nosso querido Gilmar Soares, mestre careca, que é como a gente vai tratar ele aqui, mestre careca, né? Para falar de capoeira internacional, porque ele está falando comigo agora, só me engano, de Portugal, não é isso, careca? De Portugal, da cidade de Guimarães. Por isso que acertamos 18 horas, porque ele está a 4 horas à frente, então lá já são 10 da noite. Já são 10 da noite aqui. Né? Já são 10 da noite em Portugal, aqui no Brasil, 6 da tarde, 18 horas, no horário oficial brasileiro. Bom, eu queria, careca, que você, inicialmente, para a gente começar o papo, fizesse uma apresentação, quem é o mestre careca, tá? E aí a gente vai desenvolvendo aqui. Eu não considero isso entrevista, eu considero isso um bate-papo, uma coisa bem descontraída, bem legal, né? Abordando os tipos de capoeira existentes aí. Eu não sou muito inteirado sobre capoeira, não. Mas quando o assunto, por exemplo, eu não domino, que é o caso do de hoje, o que é que eu faço? Eu, pelo menos, me preparo para tal. Eu pesquiso no Google sobre capoeira, né? Capoeira internacional, capoeira de Angola, capoeira regional, tal. Porque eu não consigo entender como é que as pessoas partem para lives e vai entrevistar uma pessoa e acaba o entrevistado fazendo perguntas para o entrevistador, porque o cara não sabe sobre o que ele está perguntando, né? Então, a gente tem que se preparar, pelo menos, se eu não domino o assunto, né? Para que possa desenvolver um bate-papo legal aqui para os nossos seguidores. Mas, então, eu começo lhe perguntando quem é o mestre careca, para que você faça uma apresentação para os nossos seguidores. Primeiro, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição de estar aqui já 10 da noite aí para você, né? Mas está aqui comigo para 1 hora de papo. Eu lhe agradeço de coração, careca, e fique à vontade. Aqui não tem negócio de se colocar ninguém em paredão. A intenção aqui não é fazer perguntas escabrosas, não é falar sobre o tema, né? Falar sobre o nosso convidado. A intenção das nossas lives, do nosso Papo Contilé é essa: apresentar as pessoas, conversar com elas sobre a vida dela, no caso, a sua vida na capoeira, nada de vida pessoal, sempre na vida do tema, né? E aí a gente vai desenrolando isso aí de forma bacana. Então, quem é o mestre careca? Boa noite, careca. Obrigado. Boa noite. Desde já eu agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, partilhando esse momento, ainda mais falando da capoeiragem, né? Que é essa paixão que já está na minha vida. Na verdade, eu levo mais tempo da minha vida dentro da capoeira do que fora. Então, a capoeira é parte da minha vida. Careca é um soteropolitano, um menino da Bahia, que conheceu a capoeira no seu bairro, viu a capoeira pela primeira vez nas festas de Largo de Salvador, né? E ingressou na escola de capoeira ainda em Salvador, né? Dei meus primeiros passos na escola do mestre Cabeludo. Posteriormente, eu dei continuidade aos meus estudos com o meu mestre, Rubens Bamba, que hoje é o responsável pela Associação de Capoeira Mestre Bimba, né? Na verdade, a Associação de Capoeira Mestre Bimba, que está localizada no Pelourinho, né, na Rua das Laranjeiras, número 1, é o espaço físico mais antigo no mundo onde se ensina capoeira. Ali, outrora, funcionou o Centro de Cultura Física Regional da Bahia, que foi a escola do Mestre Bimba, o criador da capoeira regional baiana. Posteriormente, aquela casa foi passada para o Mestre Vermelho 27, discípulo do Mestre Bimba, e a partir de 1975, aquela casa passou a se chamar Associação de Capoeira Mestre Bimba, a partir de 2 de julho de 75, Independência da Bahia, 2 de julho, e passa a se chamar Associação de Capoeira Mestre Bimba. Posteriormente, o meu mestre dá continuidade
Então, eu venho desse legado da capoeira regional, né? E já vivo fora do Brasil há um bom tempo. Na verdade, minha primeira experiência internacional foi em 1996. Eu vim para a Europa pela primeira vez. Passei 3 meses viajando pela Europa e apresentando a nossa arte em alguns festivais aqui. Posteriormente, eu volto para a Bahia e ingresso na Companhia de Danças e Ritmos da Bahia, do mestre João de Barro, grande capoeirista de Salvador, um dos maiores grupos parafolclóricos da Bahia. Viajei bastante o mundo, demonstrando não só a capoeira, mas a cultura brasileira como um todo. Né? Quando é no ano de 2000, eu recebo um convite para ir viver na cidade de Montreal, no Canadá, e ali ser o professor responsável por uma escola de capoeira. Logo em 2003, eu venho viver na Espanha, na cidade de Valência, onde passei praticamente 10 anos em Valência, ensinando capoeira na comunidade valenciana. E hoje eu vivo em Guimarães, onde eu tenho uma escola de arte e cultura, né, que é a Escola de Arte e Cultura Capoeira Baiana. E, na verdade, em 2006, eu fundo a minha escola, que é o Centro Cultural Capoeira Baiana, que é uma escola de capoeiragem que tem sua origem nos ensinamentos do mestre Bimba, como eu falei antes, né, seguindo a linhagem do mestre Vermelho 27. A gente tem como propósito difundir e divulgar a capoeira regional, respeitando seus princípios, né, preservando suas tradições, aplicando sua metodologia de ensino e, junto com isso, apresentar a cultura brasileira. Na verdade, o nosso foco é abrasileirar o mundo, onde a gente vai levando a cultura, nós vamos trazendo as pessoas, aprendendo a cultura dos outros povos e trazendo a cultura brasileira para diversos lugares. Então, desde 2006, esse ano completa 15 anos, né, o Centro Cultural Capoeira Baiana, nós implantamos escolas, núcleos de ensino no Brasil, né, na Bahia, na Paraíba, no Chile, na Martinica, no Caribe, no Canadá, na Espanha, em Portugal, na Noruega, na Itália, na Alemanha. Então, em cada lugarzinho que a gente foi passando, a gente foi plantando uma semente e é isso que a gente faz, é levar a cultura brasileira para os diversos povos do mundo e fazer com que eles se interessem ainda mais, não só pela capoeira, mas por conhecer também um pouco do nosso Brasil. Se eu falar alguma bobagem aqui, você pode me corrigir à vontade. Tá tranquilo. Não se, como é que se diz? Acanhe por isso não. Se eu Tá falar alguma tranquilo, coisa, tá tranquilo. como eu falei antes, é o fato de não dominar o assunto. Mas me parece que a capoeira é uma coisa genuinamente brasileira, e baiana principalmente, né? E aí você está falando aí que você já passou por alguns lugares do mundo, e sempre levando o nome da capoeira, o trabalho da capoeira, nas cidades, nos países em que você já passou. E aí eu lhe pergunto, qual é a receptividade desse povo quando você chega com a capoeira? Né? Certamente você deve ter sido, ou é, o maior conhecedor para eles do assunto. Então, como é que eles reagem quando você chega e monta, por exemplo, esse centro que você citou aí, em Guimarães, né? Portugal? Em Guimarães, aqui onde nasceu Portugal, na cidade de Guimarães. Então, como é que eles reagem? Como é que eles são receptivos? Então é assim, primeiro é entender o fenômeno do desenvolvimento, né? Como é que a capoeira sai da Bahia e corre o mundo, né? Essa forma de capoeira que se pratica no mundo todo é um formato baiano. Quando a gente fala um formato baiano, é uma capoeira que é ritmada pelo berimbau, né? Que tem um contexto do jogo, né? Que tem a roda, que tem a ginga, que tem o ritmo do compasso do jixá, né? Então essa capoeira cantada, jogada, brincada, esse é um formato baiano que saiu do recôncavo, né? E de Salvador, da capital. No caso da capoeira regional, a luta regional baiana, que é a vertente que eu pratico, existem duas vertentes tradicionais, né? Que é a capoeira regional e a capoeira de Angola, né? Então, no caso da capoeira regional, ela é regional porque ela é soteropolitana, enquanto a capoeira de Angola tem suas raízes mais profundas no recôncavo. Então, depois, o primeiro momento de migração da capoeira é através dos espetáculos, né, dos shows folclóricos. Isso estou dizendo para fora do Brasil. Porque, claro, a capoeira sai da Bahia, né, os nossos mais velhos percorrem o Brasil todo, e em cada lugar do Brasil que ela foi chegando, ela foi se adaptando a características locais. Né? Posteriormente, né, começam as viagens internacionais, principalmente através dos grupos parafolclóricos, né, grupos folclóricos, e assim os capoeiristas, com seu birimbau na mão, vão ganhando o mundo. Então, naquele primeiro impacto, né, o não brasileiro, né, porque aqui o estrangeiro sou eu, o não brasileiro, ele via a capoeira como algo espetacular, mas espetacular que eu digo relacionado ao espetáculo, né?
Posteriormente, vamos dizer, de 20 anos para cá, mais ou menos, começa um outro tipo de imigração de professores de capoeira. Porque os primeiros que chegaram, não todos, mas alguns, só vieram pelo espetáculo. Outros já eram professores de capoeira e foram se instalando em cada país. Posteriormente, começam a emigrar professores de capoeira mesmo, já vindo ou a convite, né, ou mesmo para tentar a vida. E aí essas pessoas já vão chegando com uma formação e uma capacitação maior, não que as que vieram antes não tivessem, mas já vinham com um foco exclusivo de ensinar capoeira. Então, a receptividade, independente do país, independente de onde seja, eu acredito que sempre foi positiva, né? Até porque o capoeirista, sempre quando ele chega em algum lugar, a primeira coisa que a gente tenta fazer é tentar entender a cultura local. A partir do momento que a gente entende a cultura local, acontece todo aquele processo que aconteceu, inclusive, quando a capoeira saiu da Bahia, ou saiu do Rio de Janeiro, ou saiu de Pernambuco, saiu de outro estado do Brasil, né? Que é um processo de adaptação. Tem algumas coisas que a gente vai ter que se adaptar e entender a cultura local. Nesse momento agora que nós estamos vivendo, a capoeira já tem mais de 30 anos sendo ensinada fora do Brasil, já tem capoeiristas com bastante tempo, inclusive capoeiristas com um grau mais elevado na capoeira, no grau de mestre. Então a gente já está em um seguinte momento, que são aquelas pessoas nativas que também já começam a plantar novas sementes da capoeira. O interessante é que para qualquer um deles, independente de qualquer país que eles estejam ensinando capoeira, as pessoas tentam não descaracterizar. Por exemplo, o idioma português é uma coisa que é obrigatória, você aprende obrigatoriamente, porque nós não traduzimos o nome dos movimentos, nós não traduzimos as músicas. Então, independente de cada país, por exemplo, eu tenho escolas na Noruega, o norueguês ele vai aprender o português no dia a dia, o vocabulário, pouco a pouco. E é interessante você ver esse processo, porque, por exemplo, se um aluno treina com alguém da Bahia, quando você vê um norueguês falando, ele vai falar com sotaque baiano, né? Se ele treina com alguém do Rio, ele vai falar com sotaque carioca. E de Pernambuco, um sotaque pernambucano. Então, isso é interessante, que além de levar o idioma português, a gente leva também as outras características de cada parte do Brasil, que a pessoa que está ali ensinando, que é o transmissor daquela cultura, né? Os alunos dele vão absorver essas características e vão transmitir, e assim o legado vai sendo perpetuado. Mas a recepção é sempre bem vista. É interessante também, no primeiro momento, né, que isso outrora, até quando não tinha internet, né, a primeira vez que eu vim para a Europa fazem 25 anos. Eu dou aula fora do Brasil há 20 anos, mas a minha primeira viagem internacional faz 25 anos. Era no tempo que você ainda tinha que mandar carta para a mãe, né? Demorava de chegar, né? Então, tipo assim, hoje em dia tem internet, que também é espetacular para a gente poder a informação chegar um pouco mais rápido, né? E as pessoas conhecerem um pouco mais da história e se aprofundarem. Apesar que, mesmo sem ter a internet, né? Eu acho que quando a capoeira toca no coração de qualquer, independente de onde a pessoa seja, né? A gente começa a brasileirar essa pessoa e o primeiro passo dela é querer conhecer o Brasil, né? Primeiro querer conhecer o lugar da onde o seu professor, da onde o seu mestre veio, né? Depois querer conhecer alguns pontos históricos da capoeira, né? Como era a capoeira daquele estado, como era a capoeira do outro estado, viajar às cidades do interior e, posteriormente, fazer uma coisa que nós capoeiristas fazemos há muito tempo, que são intercâmbios internacionais. Sempre está trazendo gente do Brasil, principalmente os nossos mais velhos, até porque a capoeira, ela, por originalidade, por tradição, ela é dada sempre do mais velho para o mais novo. Então, o mais velho sempre é mais valorizado, a oralidade do mais velho. Então, os capoeiristas do mundo todo promovem sempre intercâmbios durante o ano, existem calendários, as pessoas saem de todos os estados do Brasil e vêm trazer um pouco da sua cultura para essas pessoas e trazer alegria também e conhecer um pouco da cultura daqui de fora também. E com isso nós fazemos enriquecer um pouco mais a vida de quem está em cada lugar, né? E essas pessoas também, elas transmitem para a gente toda aquela energia que elas estão sentindo de uma forma extremamente positiva. Ô, mestre Careca, me diga uma coisa, uma curiosidade pessoal aqui agora. Por que você chegou a essa denominação capoeira? Então, existem algumas teorias sobre o nome, né? Mas a mais aprofundada, eu acredito, é pelo espaço físico onde era praticada a luta, né? Então, capoeira seria uma forma aportuguesada de falar caampoeira, que é o mato que foi cortado, né? Então, Mato tipo assim, que foi cortado? que foi cortado. A clareira no meio da mata. Então, onde tem uma grama,
no meio das árvores, ali seria uma capoeira. Então, a oralidade dos mais velhos diziam que isso outrora, né? Porque nós temos que pensar a capoeira em dois momentos, um momento rural e outro momento urbano, né? A capoeira que nós conhecemos hoje, essa capoeira do berimbau, que correu o mundo todo, é um desenvolvimento urbano, não é o desenvolvimento rural. A gente não está falando aí da capoeira da senzala, da capoeira do que seja, né? Do momento, estamos falando pós 1888. Esse processo que, depois da abolição, é esse tipo de capoeira que o mundo conhece hoje. Já foi uma capoeira que se tornou um jogo de combate, né? Então, outrora, quando se falavam onde estão os negros, se respondiam, eles estão na capoeira. Então, eles estão no mato ralo, né? Estão fazendo o quê? Estão brincando Angola. Assim diz a oralidade dos nossos mais velhos. Então, na capoeira, nós temos muito isso de transmitir a tradição oral, né? Porque foi pela tradição oral que nós conseguimos perpetuar diversos ensinamentos que até hoje estão vivos e atravessaram o oceano de volta, né? Assim como veio de lá para cá, foi daqui para lá e hoje correu o mundo todo no som do berimbau. Mas a capoeira seria o mato ralo, a clareira na mata. A prática da capoeira é uma coisa perigosa? Assim, a capoeira tem o capoeirista, né? O capoeirista, ele é preparado para qualquer momento, né? Inclusive, a gente separa bem isso na capoeira regional baiana. Tem movimentos que são destinados simplesmente ao jogo, né? Ritmado pelo berimbau. Nesse momento, quando se é ritmado, um dos princípios que nós seguimos é um princípio que denominamos como respeitar a guarda vencida, né? Que é quando eu vejo que o meu golpe passou da defesa do camarada, ele não tem possibilidade de realizar a defesa, eu tenho que controlar o meu golpe. E com isso, respeitar a integridade física do meu camarada, meu parceiro de jogo. Por isso que nós falamos camarada, né? Não é o seu adversário naquele momento. Na verdade, desculpe. Na verdade, eu não jogo contra o meu camarada, eu jogo com. O jogo é feito pelos dois, né? E logo nós temos o outro lado da capoeira, que é a parte da defesa pessoal. Uma parte é para defender na vida, né? Mas muitas vezes, quando você sabe lutar, é quando você menos se mete em problema. Agora, quem realmente, embora isso não seja do capoeirista nato, né? Aquele capoeirista, o verdadeiro raiz, vamos dizer assim, que hoje é outra coisa muito em moda, raiz, Nutella, essas denominações. O capoeirista raiz, ele não vai para agredir. Agora, existem aqueles outros, né, que vai realmente para agressão. Agora, então, o que você quer dizer aí é que o capoeirista nato, aquele que conhece realmente o que é capoeira, ele não vai para atingir o camarada, né, o companheiro, Claro, porque ele não é o seu companheiro. no caso. Pois é, pois é. Na verdade, o capoeirista não vai agredir ninguém, né? Se ele for capoeirista, se ele tiver consciência do que é a arte como um todo, né? Porque quando nós pensarmos na capoeira, temos que pensar nela como um todo, porque a partir do momento que a gente tira alguma característica, ela deixaria de ser capoeira, né? Então, esse vai saber como se comportar em cada situação. A capoeira é uma coisa genuinamente, digamos assim, pessoal, né? Precisa ter as pessoas para a prática. E nós estamos vivendo aí uma época de Covid ainda, não sei como é que está a situação aí, mas aqui ainda começando a cair agora, né? Ainda se fala de algumas cepas que estão chegando aí, dizem que ainda tem algum risco de cepas que vêm da Índia, outros vêm não sei de onde. Então assim, passou a se praticar em alguns momentos, me parece, pelo que eu vi, assim, através de mídias sociais, né? Como é que isso, na sua opinião, como é que isso tem funcionado nesse aspecto de mídias sociais, capoeira e tal? Porque com a Covid, realmente, essa preocupação dominou o mundo inteiro, né? Pois é. Como é que foi na capoeira, mestre Carioca? Na verdade, nós tivemos que nos adaptar. Na verdade, o capoeirista já vem se adaptando ao longo dos anos, né? Nós passamos por, se formos ver a história da capoeira, o capoeirista se adaptou a diversas situações diferentes. Desde o período da colonização, né, a escravidão, passamos pelas guerras, passamos pela... A capoeira já esteve no Código Penal, né, no mesmo artigo que falava dos vadios e capoeiras, onde era proibido praticar nas ruas e praças públicas os exercícios de defesa corporal denominados capoeiragem. Posteriormente, isso vai mudando, né? O mestre Bimba foi uma das pessoas, uma das chaves para que isso mudar, até porque ele foi quem tirou a prática da rua e colocou em um recinto fechado, e a partir daí a capoeira ganha outra conotação perante o público, né? Entrou em outras camadas sociais,
E agora nós tivemos que nos adaptar mais uma vez, né? Ela se adaptou quando saiu da Bahia, ela se adaptou quando saiu dos outros estados do Brasil, ela se adaptou quando chegou nos outros países do mundo, e agora nós passamos por esse momento de novo, que foi outro momento de adaptação. O que é que foi muito explorado através da internet, né? Através da internet foi explorada a parte da oralidade, que na capoeira é importantíssimo, né? Então, como para nós ouvir as palavras dos mais velhos, né? Como eu havia dito antes, a capoeira ela é feita sempre do velho para o novo, nunca ao contrário. Então, nesse momento, foi um momento de nós sentarmos, mais uma vez, assim como os mais velhos nos ensinaram, né? Nós sentarmos para ouvir, para mais tarde nós estarmos de pé de novo para ensinar. Mas a adaptação, eu acredito que foi muito boa, né? Aqui eu vou falar, no caso, aqui em Portugal, nesse momento, eu mesmo fiz diversas atividades com meus alunos, né, de outros países, e as atividades muitas vezes não estavam voltadas só à prática física, estavam voltadas aos outros aspectos que a capoeira envolve. A parte rítmica, a parte musical, né? A parte das histórias, né? E os ensinamentos do dia a dia, até porque tudo que a gente ensina para dentro da roda é para a gente saber se comportar melhor no mundo do dia a dia. Mas eu acredito que o capoeirista se adaptou bem a esse momento, né? Surgiram diversos programas de capoeira também através das redes sociais e isso trouxe muita informação. Então, eu acho que foi, nesse momento tão complicado, nós conseguimos sacar algo de positivo para isso e levar essa informação para os nossos alunos que muitas vezes estavam em alguma cidade ou em algum país um pouco isolado das outras pessoas, até mesmo da família. E nesse momento, a comunhão da capoeira foi feita através da internet. Aí entramos na roda através da rede social e as mensagens foram passadas e eu acredito que foi positivo para todos aqueles praticantes. Uhum. Me fale um pouquinho assim, de forma mais detalhada sobre os principais fundamentos da capoeira. Pronto, então eu vou falar um pouco sobre a capoeira regional baiana, né? Que é a capoeira que eu pratico. Né? Só um breve histórico, né? Então a luta regional baiana, também conhecido como a capoeira regional, né? Foi uma criação do senhor Dr. Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, né? O mestre Bimba se inicia na capoeiragem. Ele nasce no dia 23 de novembro de 1899, Salvador, Bahia, né? Se inicia na capoeiragem aos 12 anos de idade, na Estrada das Boiadas, onde hoje é o bairro da Liberdade, né? Teve como seu mestre, seu mentor, o senhor Nozinho Bento, o capitão Bentinho, né? E praticou a capoeira de Angola, que é a capoeira primitiva. Posteriormente, em 1918, ele inicia a criação da luta regional baiana, da capoeira regional. Então, qual é o diferencial? Né? O diferencial é que até então a capoeira ela era aprendida de oitiva, como os mais antigos falam, né? Era aprendida, você olhava e tentava imitar. O mestre ele foi o primeiro a desenvolver uma nova forma de ensinar capoeira. Ele sistematizou principalmente o ensino sequencial, né? Ele sistematizou sequências de ensino. Ele fez com que a capoeira entrasse em outro ambiente que não era o comum da capoeira do dia a dia, inclusive na sociedade também, né? E ele inicia um ensino de capoeira em recinto fechado, coisa que também até então não existia. Ensinar capoeira dentro de sala, com turmas, e a partir do momento ele desenvolveu uma nova forma de entender a capoeiragem, né? A partir daí, os rituais, as tradições foram sendo formulados. O que é que o mestre fez? Ele preservou elementos do passado, desenvolveu outros e colocou a sua criatividade, fazendo com que a capoeira pudesse ser aceita em todas as camadas sociais. Na verdade, acho que podemos dizer que o primeiro profissional de capoeira foi o mestre Bimba. Então é essa linhagem de capoeira que a gente segue, né? Ela tem dois momentos, que é o momento ritmado pelo berimbau, como eu te falei, onde obedecer, né? O ritmo do berimbau é um dos fundamentos básicos, né? Onde a gente tem a ginga, o gingado, como o nosso movimento fundamental, tudo parte a partir desse movimento. Logo, ela tem o desenvolvimento ritualístico dela, né? E tem a outra parte da luta regional baiana, que está destinada única e exclusivamente à defesa pessoal. Então, o que foi que o mestre Bimba fez? Ele fundiu a cultura popular que ele conhecia e foi influenciado por seus discípulos, muitos deles estudantes da Universidade de Medicina, até porque também quando ele monta a academia no Terreiro de Jesus, ali antigamente era a antiga Universidade de Medicina e era a única universidade do Nordeste.
Então vinha gente do Nordeste todo para estudar ali. Muitos dos estudantes foram seus discípulos. Então, dentro da capoeira do Mestre Bimba, você vai ver essa fusão, né? Vai ver essa cara de Bahia, né? Que é uma mistura de cultura popular com cultura acadêmica. E com isso ele preservou uma das artes que provavelmente, se ele não tivesse existido, iria desaparecer, assim como outras modalidades culturais ou até de luta desapareceram, como, por exemplo, o batuque, no qual o pai dele, o senhor Luiz Cândido Machado, era considerado campeão, né? O Mestre Bimba, na verdade, intercalou movimentos do batuque, que era um tipo de samba-luta que existia na Bahia antigamente, né? Era um samba só de homens, onde o objetivo era derrubar o outro com uma banda, com um corte ou com um rapa. Então ele intercalou algum desses movimentos e adaptou para a prática da sua capoeira. E fora isso ele colocou sua criatividade e foi desenvolvendo outros movimentos, porque inclusive era voz corrente na época que a capoeiragem tinha perdido seu valor marcial. Então inclusive o mestre também subiu no ringue nos anos 30 no Parque Aldeon, onde é em Salvador, hoje é a Cruz Caída, antigamente era o Parque Aldeon, para fazer os desafios de lutas e tudo mais, para provar a marcialidade da sua luta. E pouco a pouco ele foi acrescentando ao seu legado e transmitindo aos seus alunos outros elementos, como os elementos da cultura também. Ele foi um dos principais difusores dos espetáculos culturais, né? O maculelê, a puxada de rede, o samba de roda e outras coisas mais. Viajou o Brasil e esse legado dele hoje está espalhado pelo mundo todo. E eu sou um desses tataranetos desse legado aí. Você tem falado muito aí. Um beijo para você e para o meu filhado Hugo Sandro. Eu vi que ele entrou aí há poucos instantes. E um abração também para o meu querido Chico Farias. Eu conheci como um cantor aqui, jovem, né? Há muitos anos atrás, na Rádio Sociedade da Bahia, década de 80. Né? O pessoal que está prestigiando aí a nossa live. Né? Bom, a gente estava falando exatamente. Você citou muitas vezes aí já o Mestre Bimba. Né? Uhum. E aí, o que eu gosto dessas lives de papo, assim, das sextas-feiras, é que eu vou aprendendo, né, sobre o assunto e tal. E eu estava fazendo uma viagem aqui, você fica viajando, né, vai ouvindo as explicações, você fica viajando. E eu me lembrei de um outro nome aqui, que na época era muito falado, Mestre Pastinha, né? Uhum. Mestre Pastinha. Assim, qual foi a importância do Mestre Pastinha? Você falou do Mestre Bimba, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Mestre Pastinha. Porque eu me recordo muito desse nome, né? Uhum. Agora, eu, por exemplo, só conheci pessoalmente um que eu não tenho visto mais, não sei se aconteceu alguma coisa, se ainda está vivo, se não está, não sei, que é o Mestre Boa Gente, ali do Mestre Boa Gente. Né, tem uma rádio ele. Isso, uma rádio comunitária. Né? Nunca mais vi meu querido Mestre Boa Gente, é uma figura sensacional, né? Mestre Boa Gente. Mas eu estava viajando aqui nesses nomes, lembrando desses nomes. E fale um pouquinho da importância do Mestre Pastinha também, por favor, Mestre Careca. Então, o Mestre Pastinha foi a pessoa que deu continuidade ao legado daquele formato original, o mais antigo de capoeira, que no caso seria aquela capoeiragem primitiva, que passou a ser conhecida como capoeira de Angola. Né? Hoje em dia é capoeira raiz, né? Hoje. O pessoal vai dar essa mania que é raiz da Nutella, não sei. Então, em dado momento histórico, o Mestre Pastinha é levado ao Gengibirra, né, que ficava ali no bairro da Liberdade. Era um ponto de encontro de mestres antigos da Bahia, e ali ele é apresentado àqueles mestres. Ele já era mais antigo também, né? Na verdade ele foi marinheiro, e depois, quando ele sentou praça, ele aí foi levado por um discípulo dele, de nome Aberrê, inclusive que era contemporâneo do Mestre Bimba também, e ele é apresentado àqueles capoeiristas daquela região ali do Gengibirra. E foi dado a ele, né, por aqueles mais velhos também, a missão de dar continuidade àquele centro. E aquele centro sai dali da Liberdade e vai para o Pelourinho, ali onde hoje é o restaurante do Senac, na ladeira do Pelourinho. Antes funcionava ali a escola dele. Então aquele centro é transferido para ali, e aí nos anos 40 o mestre funda ali o SECA, né, o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Ali se tornou um ponto de encontro dos angoleses, e ali começou a ser construída uma nova geração de angoleiros. Então, o Mestre Pastinha ao lado do Mestre Bimba seriam os dois lados da balança. Enquanto o Mestre Bimba foi difundindo a sua luta regional baiana, o Mestre Pastinha preservou a capoeira de Angola e deu continuidade a esse legado tão bonito.
Existem dois tipos, a Angola e a regional, ou tem mais tipos de capoeira? Então, as demais vertentes da capoeira partem dessas duas. E as duas vêm do mesmo lugar, vêm daquela capoeiragem mais antiga, que na verdade era chamada de variação, vadiagem, ou mesmo capoeiragem, e não tinha ainda um sobrenome, só tinha um nome próprio, né? Então, o que difere, na verdade, seria a parte ritual, as tradições, a metodologia de ensino, né? Os princípios que regem o jogo ou a luta, né? Isso é o que difere uma da outra, mas lá, em um princípio, ambas vêm de uma mesma origem, só que cada uma toma um caminho e hoje as duas estão no mundo. E, inclusive, né, aquelas que têm origem, as outras vertentes que se desenvolvem em outros estados do Brasil, em outros lugares, também têm origem em uma das duas vertentes, ou mesmo em ambas, né? Porque tiveram alguns mestres que tiveram passagens pelas duas escolas. Uhum. Me diga uma coisa, mestre Careca, você pega, existe essa possibilidade, você acha que capoeira é dom? Ou uma pessoa que nunca praticou consegue aprender com relativa facilidade ou com dificuldade? Como é que você define? Não, qualquer um consegue aprender, Qualquer um né? consegue. Como diziam os mais antigos, é para homem, menino e mulher. Dá para aprender de general até doutor. Todo mundo aprende. Qualquer um. Na verdade, você vai aprender a capoeira e no desenvolvimento da sua capoeira, você vai colocar particularidades da sua personalidade na sua capoeira. Então, muitas vezes acontece da pessoa ingressar na capoeira e em um dado momento ela se identificar mais com uma característica da arte, né? Mas só que ela tem consciência que ela não pode desvincular nenhuma das características, porque a partir do momento que você tira a música, já não é capoeira. Se você tirar a luta, também não é. Se tirar a dança, também não é. Se tirar o canto, não é. Então, você vai ter que aprender ela como um todo. Tem gente que se identifica mais com a parte musical, tem gente que se identifica mais com a música, mas você aprende como um todo e você vai adaptando ao seu jeito de ser, né? A partir do momento que você começa a se tornar capoeirista, na verdade, né? Porque a gente não simplesmente aprende capoeira. Não seria aquela coisa só de, eu fiz as aulas ali e aprendi. Não. Você vai praticando, praticando, e em um dado momento você vai entender que você está dedicando um momento da sua vida para aquela prática, seja profissional, ou seja simplesmente porque você gosta, tá entendendo? Porque nem todo mundo vai ser professor, né? Mas todos podem ser capoeiristas. Então, quando você enxerga que você está dedicando um momento da sua vida àquela prática, você, na verdade, está se tornando capoeirista. E aí a comunidade vai te reconhecendo como tal, que o primeiro reconhecimento da capoeira vem através da comunidade, e para isso não tem biotipo. Gordo, magro, alto, baixo, tanto faz. Quer dizer que um obeso consegue praticar a capoeira também sem problemas, assim? Claro que ele Todo vai ter mundo pode aprender. E vai ter ainda um vai ter assim, gingado meio lento, né? pois é, mas e dentro da capoeira, ninguém vai dizer que é gordo, ninguém vai dizer que é magro, todo mundo é capoeirista. Eu digo uma coisa, mestre Careca, qual seria a idade ideal para começar a se praticar capoeira? Já na parte de criança mesmo, ou um pouco mais à frente, como adolescente? Eu sei que Assim, adulto não é, porque eu já vi vários jovens praticando, né? Eu me não, lembro que mas eu morava aqui no centro, diga, diga. em Salvador, eu morava no centro, na Tuiuti, ali na perto da Carlos Gomes e tal. Eu morei ali 38 anos, já tenho 20 e poucos anos aqui em Estela Maris. Mas, assim, quando eu morava lá, eu ia muito ao mercado modelo, né? Jantar, tal, almoçar, alguma coisa assim, com amigos e tal. E sempre tinha lá uma roda bacana. E aí tinha jovens. Então, Ainda eu tem, ainda perguntei pela tem. curiosidade. Eu perguntei pela curiosidade, Uhum. se existe uma faixa etária ideal para você começar a praticar ou não. Uma Não, não existe uma sexagenária, por faixa exemplo, etária. como eu, ainda conseguiria Qualquer, praticar? qualquer um pode praticar, não existe faixa etária. Claro, também hoje temos muitas crianças praticando, né? Antigamente não era tão comum ter muitas crianças. Hoje nós temos muitas crianças. Então não tem uma idade ideal. Qualquer idade dá para começar. Aí em Portugal, por exemplo, você tem. Qual seria o seu aluno? Sempre precisa dizer nome, eu digo assim, da faixa etária mais jovem. Você tem aluno de que idade, por exemplo? Mais jovem, minha filha aqui tem 3 anos. 3 anos? É, eu tenho uma Já, turma dos já 3 aos colocou no 5 caminho, anos. né? Dos 3 aos 5 anos eu tenho uma turma aqui já. Bacana. Você falou uma coisa aí, mestre cara, que eu fiquei assim pensando um pouco, que houve um período em que era proibido se praticar, né?
Uhum. Qual foi a década disso aí? Até quando isso durou? Qual foi o ano que a coisa se liberou mais do que pudesse se praticar normalmente e tal? Então, assim, pouco tempo depois da abolição, né, já se inicia esse, essa repressão contra a prática da capoeiragem. Apesar que aquilo que era enxergado era tanto que vincularam a prática à vadiação, à vadiagem, né? Inclusive é um dos termos que se usa na capoeira ainda hoje para dizer, não, vamos vadiar, mas vamos vadiar relacionado à brincadeira e não vadiar relacionado ao vadio, tá entendendo? Uhum. Então, mas pouco tempo depois da abolição, ela já vai ingressando para a prática da capoeira nas ruas e praças públicas, né? Inclusive isso foi uma das grandes sacadas do Mestre Bimba, porque a lei dizia que era proibido praticar em ruas e praças públicas, não dizia que era proibido praticar em recinto fechado. Então, a partir do momento que ele coloca dentro de uma sala, aquilo já não. Inclusive, a escola dele se chamava Centro de Cultura Física Regional da Bahia. Em um primeiro momento, você não viu o nome capoeira, né? Tudo isso para poder se enquadrar dentro do que a lei permitia, né? Posteriormente, na verdade, As a leis brasileiras capoeiragem são engraçadas, inclusive as leis brasileiras são engraçadas, justamente porque tem sempre um jeitinho, uma abertura, né? Para você entrar e tem tomar sempre uma conta do lacuna negócio. ali, tem sempre uma saída de emergência. E aí se criou aquele negócio, o famoso jeitinho brasileiro, né? Que o brasileiro gostava do jeitinho brasileiro. Isso. Mas aí, quando já ingressa nas academias, quando já começam a se fazer espaços específicos para a prática da capoeira, aí a coisa já toma uma outra conotação. Já muda. Você vê como a internet é um negócio fantástico, né? Anderson Underline, Grilo Underline, boa noite, senhores. Simbora, meu amigo mestre careca, axé da Bélgica. Da Bélgica. Olha como a coisa chega mundo afora, né? Uma Eu já coisa vim chega entrar mundo afora. aqui. Eu Hã? já vim entrar aqui gente do Brasil, da Bélgica, da Itália, da Espanha, da Noruega, dos Estados Unidos. Já entrou gente aqui de diversos países diferentes aí. Muito bem. Careca, falar nisso nesses países aí. Onde é que se Hum. pratica, digamos assim, a melhor capoeira? Onde é que eles estão mais adiantados? Nesses países que você citou aí. Na verdade, nós não enxergamos a capoeira nessa forma como, por exemplo, como outros esportes ou modalidades olímpicas enxergam, né? Que é tipo assim, Certo. pô, quem é o melhor? Uhum. Não, a gente não tem muito essa Não tem visão. isso. Existem as competições, existem, né? Geralmente as competições estão voltadas a cada estilo ou a cada escola, que isso também é uma coisa importante, né? Porque, tipo assim, até para o entendimento do jogo, os rituais e comportamentos muitas vezes diferem de escola para escola. A capoeira tem essa particularidade, né? Mas nós não enxergamos assim, tipo, aquele lugar é melhor, aquele lugar é pior. Não. Na verdade, todos os lugares são bons, desde quando tem um berimbau bem tocado. Então, se o berimbau está bem tocado, o canto está bem entoado, né? A energia flui de uma forma positiva em todos os lugares. E é interessante que vai ter gente de diversas nacionalidades diferentes em uma mesma roda, e independente de qualquer coisa, independente de cultura, independente de religião, independente de, de opção política, do que seja. Então, todo mundo, quando está dentro da capoeira, estão pela prática da capoeiragem, né? Estão em comunhão ali na capoeira. Então, a gente não busca muito essa ideia de quem é o melhor ou quem é o pior, né? Na verdade, a gente busca a ideia de unir os povos. E qual seria a principal, vamos dizer assim, competição, entre aspas, de capoeira que é realizada no mundo? Não, na verdade, tem competições das federações e das escolas. Certo. Então, tem umas que tem mais participantes, tem umas que são abertas, tem outras que são exclusivas de cada escola. Então, até nisso é difícil você dizer qual é o melhor, qual é o maior, né? Eu acredito que todas agregam um valor especial, porque a gente sempre vai ver alguma característica distinta entre uma competição e outra, né? É alguma característica, muitas vezes, que vai marcar o estilo, aquela vertente de capoeira que é praticada naquele lugar, naquele país, naquela escola, né, naquele estado.
Então a gente não enxerga muito dessa forma. É uma forma diferente de enxergar o mundo. Na verdade, a gente enxerga meio que de cabeça para baixo. Né? A gente está assim cantando bananeira, a gente vê meio de cabeça para baixo o negócio. A capoeira chegou a ser reconhecida, inclusive, como bem cultural mundial, né? Alguma coisa assim, né? A roda da capoeira foi reconhecida pela Unesco como patrimônio da IFAM, né? Pelo humanidade. IFAM, né? O Unesco do IFAM. Isso, isso. Aí no Brasil também, né? Uhum. Isso. Me diga uma coisa, mas quais são os tipos de músicas cantadas em rodas de capoeira? Pronto, assim, na capoeira regional são as quadras e os corridos, né? Os tipos de música que nós cantamos. Agora, claro, é porque a depender da vertente, você vai ver outras classificações, né? A ladainha, a chula, depende muito da vertente de capoeira que você pratica. Mas na capoeira regional baiana são cantadas quadras e corridos, né? As quadras são o canto de entrada para a roda, né? Onde não tem jogo, na verdade. E o corrido são as cantigas que são cantadas ao decorrer do jogo para ritmar a roda. Na verdade, o cantador, que é assim que a gente chama, né? O cantor da roda, o cantador, né? Ele, na verdade, canta a roda, né? A função dele ali é narrar. Na verdade, é quase um radialista. A função do cantador é narrar. Ele vai narrando o que está acontecendo, muitas vezes no improviso, geralmente, tradicionalmente, no improviso, né? Ele vai advertindo do que pode acontecer, né? Ele vai relatando histórias do passado e assim imortalizando o legado dos nossos mais antigos. Então, o cantador é o que vai narrando o jogo ali. E um nome, digamos, de mestre internacional que não seja brasileiro, qual seria o mais destacado aí? Não, desculpa, eu não entendi. Um mestre de capoeira internacional que não seja brasileiro, que eu falo de nascimento, né? Que seja assim mais destacado. Qual seria o nome que você poderia citar para nós? De onde ele é? Ou geralmente é o brasileiro que está à frente? Não, porque se nós formos ver na linhagem de qualquer um, vai ser sempre um brasileiro, né? Porque as raízes vão sempre chegar no brasileiro. Né? A capoeira é genuinamente brasileira, né? A gente tem as influências mais fortes, nossas raízes africanas, mas o desenvolvimento ela nasceu em terras brasileiras. Então, quando você for olhar a árvore genealógica de qualquer escola de capoeira, lá no final, geralmente você vai chegar. Lá no final, não, lá no começo, geralmente você vai chegar no Brasil. Então, muitas vezes, não é nem a questão da pessoa ter a titulação de mestre para ter um bom trabalho. Né? Você pode ser um professor, né? Dentro da hierarquia, que seria um estágio abaixo, e você ter um bom trabalho. Então, ao redor do mundo, eu acho que se eu citar um nome aqui, eu vou deixar de citar 100. Então, eu posso te dizer assim, que existem pessoas em todos os países do mundo onde se desenvolve a prática da capoeira. São mais de 180 países onde tem a prática da capoeira. E em cada lugar desse, com certeza, você vai encontrar um professor que está regendo aquele trabalho, né? Um mestre, um contramestre que está à frente daquele trabalho e que está desenvolvendo um grande trabalho para toda aquela comunidade que está ao seu redor. Com certeza eu destacaria todos os que estão ao redor do mundo aí com seu berimbau na mão e bateria uma salva de palmas para todos eles. Bom, nós falamos de tipos de músicas, né, cantadas em rodas de capoeira. Me fale agora sobre os instrumentos musicais que são utilizados na capoeira. Uhum. Então, o principal é esse daqui, ó. O berimbau. Eu posso pedir uma gentileza aí, você tocar um pouquinho pra gente? Diga lá. Posso pedir um favor de tocar um pouquinho pra gente aí? Vamos fazer um sonzinho. Vamos.
Esse é o principal, Então, né? esse é o principal. Tá. E quais Esse é seriam o outros? principal. Pronto. Na capoeira regional, nós utilizamos o berimbau e o pandeiro. Nas demais vertentes, você vai encontrar outros instrumentos, tais como o atabaque, o agogô, o reco-reco. Mas na capoeira regional, a charanga, que é como nós denominamos a orquestra da capoeira regional, ela é composta por um berimbau e dois pandeiros. Além disso, tem um acompanhamento das palmas e do cancioneiro, das cantigas. Mestre, desculpe se eu não estou lendo direito. Catitu, é isso? Mestre Catitu. Mestre Catitu, lá de São Paulo. Mandando um Grande abraço abraço, para mestre. você, grande profissional. Né? Careca, Salve, você, mestre. pelo conhecimento que você tem de capoeira, um jovem quer começar na capoeira. Onde ele deve procurar? Onde ele deve se dirigir? Aqui em Salvador, por exemplo, que estamos falando no nosso habitat aqui, de Salvador. Pronto. O conselho que eu daria, primeiro, é ele rodar as diversas academias que estivessem por perto, para ver com qual dos estilos, qual das vertentes da capoeira ele se identifica, né? Não vá diretamente na primeira escola. Vá em um lugar, observe, vá no outro, experimente uma aula. Hoje nós temos essa oportunidade. Nós temos, inclusive, a internet para nós podermos fazer uma pesquisa, entender de onde é que vem aquela capoeira, conhecer um pouco mais da história, porque vai ver algum lugar daquele e vai tocar no seu coração. E aí, nesse momento, aí você vai lá e experimenta. Então, eu diria assim, pô, não vá no primeiro lugar que você encontrar. Às vezes você vai encontrar uma academia que está distante da sua casa, mas você entrou naquele lugar e se identificou com o ambiente. Salvador, a gente tem a opção de sobra aí, né? Tem muito lugar interessante para ir, né? Em todos os bairros de Salvador nós encontramos capoeira, né? Então, o conselho que eu daria seria esse. Você está no seu bairro, vá conhecer as capoeiras que estão no seu bairro, vá conhecer as capoeiras que estão ao redor, que estão pelo centro histórico, na orla, seja onde for. Primeiro, faça uma pesquisa, né? Se identifique, vá num dia de aula, vá num dia de roda, né? Tente bater um papo com o mestre, com o professor que está dando aula, e aí vai existir uma identificação ali. Experimente, não vá na primeira, porque tem muita gente que às vezes desiste da prática, não só da capoeira, mas de qualquer outro esporte, porque vai na primeira academia que encontra. E às vezes, não sei, às vezes não se identifica, né? Não bate. O santo não E aí bate, como a gente fala aí na né? Bahia. E aí generaliza, fala, eu fui, mas não gostei. Eu fui naquela, tinha mais acrobacia, eu fui na outra, tinha mais luta. Né? E, na verdade, você tem que ir e ver um pouco de tudo, experimentar, e então você dizer, não, eu quero praticar aquela dali, me identifiquei com aquele formato. Acho que aí em Salvador a gente tem a opção de sobra. Uhum. Deixa eu ver aqui, Gere, underline Capoeira, underline Brasil. Salve, mestre Careca, grande referência. Várias pessoas aqui dando seus toques, né? Salve, salve. Capoeira.Thiago. Axé Mestre Careca, família ACRB, colada, em nome do eterno mestre, não sei se o nome está certo aí mesmo. Você está vendo essa mensagem? Não. Não? A CRB deve ser o mestre Bozó Preto, né? Bozó mesmo. Preto, que Deus o tenha em bom lugar. Nós perdemos o mestre Bozó há pouco tempo, uma grande referência da nossa capoeira regional. Já esteve conosco aqui muitas vezes aqui na Europa, né? E uma das pessoas que transmitiu esse legado do mestre Bimba para diversas gerações. Né? Há pouco tempo nós perdemos não. Ele se tornou ancestral. Eu costumo dizer que só morre quem não é lembrado, e isso vai ser lembrado para a vida toda. Mônica C. Soares, manda um oi para mim. Oi, Mônica. Aí é minha irmã, é minha irmã, é minha irmã. Um beijo. Bacana. Mas realmente, várias pessoas entrando, mandando suas mensagens aqui, outros apenas batendo palminhas, né? Eu estou puxando com o dedo aqui a tela para voltar as mensagens, mas fico com medo, mestre Careca, de derrubar lá. De travar tudo. Rapaz, eu sou meio jurássico, sabe? Fico com medo danado de estar mexendo. Meu filho domina bem, ele que edita, ele que faz os cards de divulgação e tal. Deixa eu ver aqui. Olivia Araújo, né? É a família. Olivia Araújo, a esposa tá aí. batendo palminhas também.
É um lugar de gente participando, viu? Ação e movimento, HCS, salve meu mestre. Aí, meu Pois é. irmão, meu aluno. Ainda bem, né? Porque o pessoal começou a prestigiar ainda a nossa live. É porque é uma coisa que eu peço sempre ao convidado, que ele divulgue, né, da forma maior que ele puder divulgar, porque, por exemplo, o meu público é público de futebol, né? Uhum, Pelos meus 45 anos no meio e tal. Então, assim, uhum, essas pautas de sextas-feiras, a gente traz assuntos que não é do nosso dia a dia. Mas, assim, uhum. valorizando o esporte de um modo geral, sabe, cara? Eu tenho uma preocupação Claro. muito grande. Eu vejo hoje aqui na Bahia, por exemplo, Salvador, com certa preocupação, o pouco espaço que se dá aos esportes amadores, né? Que antigamente, quando eu comecei na imprensa, lá na década de 70, ano de 1976, daí para frente, uns 5, 10 anos, tínhamos páginas de jornais aqui que traziam metade da página sobre esporte amador, metade da página sobre futebol profissional. Era uma coisa assim, meio parelha. Hoje aqui só se fala de futebol e só de Bahia e Vitória. Quer dizer, os outros que daqui da Bahia quase não Claro, se ficam à citam. parte. Claro. Ficam Jacuipense, Bahia de Feira. Como é que você pode fazer um futebol forte com apenas 2 clubes? Não existe. Quer dizer, a gente tem que dar espaço. Claro, Eu sou de uma claro. época que existia um programa aqui na TV Natu, chamado No Campo do Quadro, que era apresentado por Eliseu Godoy e Rui Botelho. Esse programa Uhum, entrevistava todo tipo de atleta, né? De uhum. qualquer tipo de esporte. Às vezes levava 30, 40 minutos entrevistando esse jovem, deixando o futebol um pouco de lado. Mas isso praticamente, você está afastado do Brasil, está em Portugal, isso praticamente desapareceu. E aí a ideia foi exatamente trazer isso às sextas-feiras, porque a gente traz esses assuntos à tona, né? Traz esses assuntos para debate, porque eu fico imaginando o seguinte: você faz um evento, só como exemplo aqui, tá? Uhum. Você faz um evento de capoeira. Aí você quer anunciar esse evento, espera contar com o apoio da mídia e tal, e na hora praticamente ninguém fala, praticamente ninguém diz nada. E isso está me Pois preocupando é. muito, sabe? Isso está me preocupando muito. Com todos os esportes que eu tenho feito aqui às sextas-feiras, eu Uhum. tenho abordado esse aspecto, a falta de apoio da mídia. E aí, o que é que isso faz? Dificulta quem é o anunciante, o patrocinador, porque o cara pensa assim: poxa, rapaz, eu não vou botar meu dinheiro nisso não, porque ele vai ser pouco visto, minha marca Claro. quase não vai ser vista. Quer dizer, isso acaba prejudicando a evolução dos outros tipos de esporte, né, dos outros tipos de modalidade. No caso, por exemplo, da própria capoeira, como nós estamos falando aqui. Claro. Mas é Então, eu bom não consigo. quando jornalistas que têm o prestígio que você tem nos dão essa oportunidade de trazer um pouco da nossa cultura, a cultura do Brasil, a cultura da Bahia, né? E assim como as demais modalidades esportivas, né? Quando vocês nos dão essa oportunidade de mostrar um pouco, de falar um pouco para o público, falar para o mundo, né? Porque a internet, você falando na internet, está falando para o mundo. E Né? bom, nós só temos a agradecer a vocês por abrirem essa opção, né, para a gente. Que muitas vezes a gente sabe que chegar na grande mídia é complicado, É. mas quando alguém com o peso que você tem abre essas portas, com certeza os demais vão começar a olhar com um olhar mais especial para as demais modalidades. Aí, às vezes, surge até a imagem da imprensa, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui que muitos colegas se retam comigo quando eu falo isso. Neguinho fica pé da vida, mas sabe por que acontece? O cara vai, aí pede para você. Aí o cidadão dá um jeitinho de chegar no assunto que ele quer. Vem cá, você não tem uma cota de publicidade para mim, não? Quer dizer, aquela facada, para falar daquele assunto tem que pagar. Dá aquela facada na pessoa, sabe? É um absurdo isso, é um absurdo. Deixa eu ver aqui mais, gente. Você está dando risada, mas isso é verdade mesmo. Eu já vi cada Dá a caso volta na dessa. situação. Eu já vi cada caso, meu irmão, cabeludo, cabeludo. Né? Vilma Pinheiro Carizo, me parece. Portugal ama-te, Deus te abençoe, mestre. Há Obrigado. um jovem aqui, goleiro da Guipense, um menino que eu acho que tem muito futuro, eu acompanho ele das redes sociais. Não o conheço pessoalmente, viu, gente? Daqui a pouco eu não sei que eu estou querendo falar alguma coisa aqui, porque sou eu que represento, não sou. Mas esse moleque, ele tem tendência, moleque no bom sentido. Goleiro underline Gustavo Rocha. Ele diz aqui: meu pai está dizendo aqui que esse programa com Eliseu Godoy era muito bom. E aí ele volta com a segunda mensagem. Na hora do almoço, não havia programa esportivo melhor. Era na hora do almoço mesmo, Gustavo.
Era na hora do almoço mesmo. Tiago Soares, underline 22, salve grande mestre Careca, grande referência na nossa capoeira. Capoeira baixa, é isso? Abraços, irmão. Existe esse tipo aí de capoeira baixa? O que é que ele quer dizer? Não, acredito que o corretor aí deve ter trocado alguma coisa aí. Imagino que sim também. Eu estou aproveitando esses últimos minutos para poder fazer o registro, porque eu fico feliz. Assim, é importante, é importante. Eu percebi que você divulgou, e divulgou bem. Né? E aí é o que eu estava dizendo aqui, você trouxe o público da capoeira, que normalmente não é o meu público. Né? Então, para isso repercutir, teria que ter realmente a participação dos capoeiristas, né? Do pessoal que curte realmente a capoeira. Deixa eu ver aqui. CCGS Brasil, mestre Careca, canta uma música aí do CD novo pra gente. Que história é essa? Não, porque dentro da capoeira a gente também tem isso, né? Eu trabalho musical, eu tenho 8 CDs lançados, né? De música. Eu não sabia disso. Inclusive, o pessoal que tiver interesse em conhecer nosso trabalho musical pode procurar nas plataformas de streaming, né? A música do CCCB. O CCCB é o Centro Cultural Capoeira Baiana, né? Mestre Careca, mas então música do CCCB. Eu não posso deixar você escapulir e terminar aqui sem cantar, então. Ai, pronto, eu canto uma. Manda uma aí pra gente. Vamos fechar cantando uma música, então? Tá bom, vamos lá. No Parque Odeon da Bahia, no Parque Odeon da Bahia, que o título disputaram. No Parque Odeon da Bahia, CI Vitor HU. No Parque Odeon da Bahia, ganhou mais um. No Parque Odeon da Bahia, onde os valentes se encontraram. No Parque Odeon da Bahia, e o título disputaram. No Parque Odeon da Bahia, eu vou contar pra você. No Parque Odeon da Bahia, que acabou de acontecer. No Parque Odeon da Bahia, seu Bimba foi campeão. No Parque Odeon da Bahia, que levou o cinturão. No Parque Odeon da Bahia, assistência lá dizia. No Parque Odeon da Bahia, é bamba Maria. No Parque Odeon da Bahia, eu vou contar um caso que sucedeu na ladeira da Vila América. O velho seu Bimba deu na ladeira da Vila América. Contar um caso que sucedeu na ladeira da Vila América. O engenho velho seu Bimba desceu na ladeira da Vila América. No Barra Preta encostou seu Bimba na ladeira da Vila América. Quando seu Bimba mostrou sua bandeira na ladeira da Vila América, a tarde anunciou pra Bahia inteira na ladeira da Vila América. Pois não é fácil pegar o capoeira na ladeira da Vila América. Muito bom. Mas eu não posso deixar de encerrar, viu, Careca? Fazendo a tradicional pergunta dos 780 programas feitos nas rádios Tudo FM, Metrópole FM, um ano na Tudo, 4 anos na Metrópole, e agora já, salvo engano, hoje é a live de número 211, quer dizer, estou chegando quase a 1000 programas. Né? E deixei sempre essa daí como a última pergunta, porque de repente alguma coisa pode ter me escapado. Então, eu sempre encerro com essa pergunta com todos os convidados. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei?
Não deixou de perguntar nada não, mas eu queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a nossa arte, né? As pessoas que queiram conhecer também um pouco mais sobre o trabalho que nossa escola vem desenvolvendo, né? Eu posso deixar aqui as nossas redes sociais para quem tem o interesse, né? No Por YouTube, favor. CCCB Capoeira Regional Baiana, né? Aqui no Instagram, ou a minha página pessoal, ou a nossa página CCCB Capoeira Regional, e a nossa web, capoeirabaiana.org. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa arte, fora isso, no lugar que você estiver do mundo, se você colocar na internet aí capoeira, com certeza você vai achar um bom lugar e vai achar uma nova família para você fazer parte também, tá certo? Venha fazer parte da nossa família da capoeiragem, independente da vertente, independente da regional, independente da capoeira Angola, da capoeira de rua, da capoeira contemporânea. O importante é que vocês venham gingar junto com a gente e deixar o berimbau tocar no coração de todos vocês.